Bom dia, amigos da Sala 57. Que alegria estar falando com você nesta manhã de domingo. Iniciando assim mais uma semana, iniciando mais uma Sala 57 na presença do Eterno, clamando juntos, pelo batismo do Espírito Santo. Hoje, o capítulo do livro de 1 Samuel é o 4, e esse capítulo ele dá uma pausa na história de Samuel de forma direta e volta-se para Eli, Ofni, Finéias e o povo de Israel. Os filisteus armaram campanha contra os filhos de Israel. Eles se sitiaram em Ebenezer e começaram então uma batalha. Amigos, o povo de Israel marchou contra os filisteus. Ô abençoado! Rapaz, você é bom no negócio, hein? Como é que você tá? Já? Pera aí, meus queridos. Vou? A gente vai correr a volta, a corrida de reis hoje. Bom demais, graças a Como é que Deus. você tá? Bom, Chegando agora? tá Um chegando agora. abraço, viu, meu querido? Beleza, Deus abençoe, viu? Com Deus, tá, irmão? Amém, amém. Tchau. Tá bom. Voltando aqui, meus amados. Encontrei um amigo aqui, tô caminhando agora. Ao vivo, né, gente? É assim mesmo. Vamos lá. E o povo de Israel nessa peleja perderam 4.000 homens. Voltaram então para consultar ao Senhor. Aliás, não para consultar ao Senhor, inclusive, esse foi o grande erro deles. Ao invés de voltarem para consultar ao Senhor, Ofni e Finéias entraram no santuário, pegaram a Arca da Aliança e voltaram para o campo de batalha. Amigos, você tem noção do que esses dois homens fizeram? A Arca da Aliança que estava no santuário, mesma arca que Moisés, Arão, de forma santa, de forma consagrada, fizeram todos os rituais e as cerimônias para que a glória de Deus descesse ali, agora estava sendo de forma leviana, de forma arbitrária e pecaminosa, sendo retirada para o benefício próprio daqueles homens. Eles não consultaram a vontade de Deus. Ofni e Finéias se colocaram numa posição acima de Deus, por achar que, por serem filhos do sumo sacerdote e por serem sacerdotes, teriam a autoridade de fazer da forma como eles bem entendessem, e levaram a arca para o arraial. Quando chegou no acampamento, os soldados viram a arca da aliança e começaram a vibrar, começaram a gritar, a festejar. E esse festejo foi tão forte, foi tão grande, a ponto de os filisteus que estavam acampados a quilômetros de distância ouviram e sentiram a terra tremer. Eles mandaram os espiões para ver o que havia acontecido, e quando os homens trouxeram a notícia, o pavor quase que tomou conta dos filisteus. Eles disseram que os deuses desceram no acampamento dos israelitas. Eles se lembraram então, veja só, os filisteus se lembraram do que Deus havia feito aos egípcios através de Moisés, lembra? E eles temeram, falaram: ai de nós. Foi então que os comandantes, os reis dos filisteus, falaram para eles: olha, ou vocês agora lutam para vencer, ou então vocês vão virar escravos deles, assim como eles são escravos nossos. Vamos para a batalha. E nessa batalha, eles dizimaram os israelitas, a ponto de 30.000 homens de infantaria serem derribados. Um homem do povo de Israel volta correndo para dar notícia para Eli, que estava no muro, e quando ele já estava velho, 98 anos, semi-cego,
E quando ele escuta que os dois filhos dele, Ofni e Finéias, morreram, ele se entristece. Mas no momento em que ele escuta que a Arca da Aliança foi tomada no campo de batalha pelos filisteus, ele dá um surto para trás, ele surta, e aí então a cadeira quebra e ele cai, quebra o pescoço e morre. Vocês se recordam que no capítulo de ontem, Deus havia dito para Samuel que ele daria um fim em Eli e nos seus dois filhos no mesmo dia? Pois isso aconteceu, amados. Uma das noras de Eli estava gestante quando ela ouve a notícia que o seu marido, seu cunhado, seu sogro haviam morto e que a Arca da Aliança também havia sido tomada. Ela começa a sentir dores de parto e dá à luz a um menino. Ela fica semi-morta também e coloca o nome da criança de Icabô. Foi-se a glória de Deus. Foi-se a glória de Deus. Amigos, muitas coisas nós podemos aprender desse capítulo 4 de Samuel. Mas eu gostaria de focalizar a minha e a sua atenção quando você e eu perdemos de vista o Deus verdadeiro e colocamos os olhos naquilo que pode nos ajudar a enxergar a Ele. Como assim, Wellington? Quando Deus pediu que Moisés fizesse a Arca da Aliança para colocar nela as tábuas, os 10 mandamentos, o maná e a vara de Arão, e que a arca onde estavam os querubins era onde Deus iria se manifestar dentro do santuário, no lugar santíssimo. O povo de Israel daquela época... Perdão, amados, o telefone tocou aqui. O povo de Israel, aos poucos, perdeu de vista o Deus verdadeiro e colocou a sua confiança na arca, no instrumento, no objeto. Assim como a Arca da Aliança foi sendo conduzida para rodear Jericó no dia daquela grande batalha onde as muralhas de Jericó caíram, porque ali representava simbolicamente que Deus estava dando o seu favor aos seus filhos. A diferença é que agora nessa batalha, Ofni e Finéias, eles não consultaram ao Senhor. A arca estava indo pela escolha deles e não pela vontade de Deus. E por isso, então, eles foram humilhados naquela batalha. Nós vamos ver o que acontece mais à frente diante do desdobramento dos filisteus terem levado a arca para a terra deles. Você vai ver como eles vão se arrepender disso. Mas agora, eu gostaria que você refletisse de forma profunda. Será que de alguma forma você tem colocado o seu olho em algum objeto, em algum ser humano, a ponto de confiar mais nisso do que no grande eu sou? Eu vejo algumas vezes, talvez você já tenha visto, pessoas que deixam a Bíblia aberta como um amuleto da sorte, aberta no Salmo 91, no Salmo 23, como se aquilo fosse trazer para aquela pessoa uma bênção. Não traz. Outras pessoas bem intencionadas, muito bem intencionadas, olham para alguns objetos e projetam para aquele objeto a confiança, a adoração, a fé que deveria ser direcionada a Deus. Amigos, qual é a diferença da Arca da Aliança e desse comportamento de Ofni e Finéias naquele dia para esses comportamentos de hoje? Nenhum. Por isso você e eu não podemos perder de vista em nenhum segundo a adoração ao Deus verdadeiro. Nunca terceirize, nunca coloque nada diante daquilo que pode de alguma forma atrapalhar você de se aproximar do seu Deus, ou de cultuá-lo, ou de obedecê-lo da forma correta. Isso pode ser tão sinistro que muitas vezes algumas pessoas
podem estar até mesmo dentro de uma igreja, fazendo da religião ou dos atos religiosos ou de um cargo da igreja algo mais importante do que a própria adoração ao grande Deus. Eu convido você hoje a refletir de forma profunda na sua religiosidade. Isso mesmo. E que você seja conduzido ou conduzida pelo Espírito Santo a um entendimento de que a forma correta, a maneira certa, não é terceirizando, mas indo direto ao grande Deus. Forte abraço a você, um ótimo domingo e nos falamos amanhã na sala 57.